Eu queria pensar e no primeiro nível da cavidade, estava a pensar em estudar a angulação das decolases, de toda esta zona e desta, e depois medir também a direção e a inclinação dos traços em toda esta zona da cavidade. O que é que tu pensas? Está bem, mas depois podemos não ter esquecido destas pequeninas, destas redes aqui pequenas, portanto, das decolases mais pequenas. E há outra coisa que também é importante vocês fazerem, que é a medição da espessura dos estratos. Sim. Portanto, ângulo e direção da inclinação, espessura, e depois as redes testiculares vai fundamentalmente a isso, portanto, aí nessa zona. Certo. E depois, em relação com o nível inferior, fazer o prolongamento, ver se elas se prolongam, se há intersecções, se são ortogonais, quais são os ângulos de inclinações. Pois, se há que é para ver isso está bom. Em relação depois aos níveis inferiores, mas nesse nível está bom assim. Está bom. Está ok. Então depois... Depois isso com as recolhas e com as fotografias fica tudo ok. Está bom. O planeamento de uma exploração é fundamental para o seu êxito, quer em termos de técnica, quer na obtenção e colheita de informações, sejam elas de índole geológica, biológica ou outra. As informações recolhidas, a quando o levantamento topográfico, serão agora mais pormenorizadas, em especial no domínio dos seres vivos, com a sua inventariação e quantificação. Toma cuidado que se assim tragas o aspirador e põe no processamento e tal. Tem cuidado com isto. A divisão de tarefas pelos presentes e ausentes é também fundamental. A preparação de gabinete permite uma coordenada distribuição de funções e tarefas que depois, a partir da boca do algar, se irão executar. Aí, cada explorador deverá equipar-se cuidadosamente, de modo a não haver falhas, quer no seu equipamento individual, quer no que é necessário para a exploração e no que lhe compete transportar, de modo a que a progressão subterrânea seja uniforme. Nada é mais frustrante do que esperar na boca de um poço, que chega a corda que o último transporta e é necessária para a montagem. Equipar a cavidade com montagens seguras e nos locais apropriados é uma das condições fundamentais para qualquer exploração, seja ela técnica ou científica. A boca para as profundezas abre-se implacável para devorar os seus devassadores, mas estes, conscientes das dificuldades e eventuais acidentes, procuram assegurar um perfeito controle de todas as situações, de modo a que a autossegurança de cada um seja sempre efetiva. A progressão nas cavidades, seja em locais verticais ou em zonas horizontais, obedece a um esquema já perfeitamente testado, o qual permite uma deslocação uniforme, sem grandes paragens e esperas. Utilizando-se a subdivisão em grupos de 2, rentabiliza-se o tempo e permite-se uma maior mobilidade. A rotina das descidas e subidas rapidamente se estabelece e as várias ações desenrolam-se de forma autónoma. Metade da equipa irá dedicar-se fundamentalmente aos aspectos biológicos e a outra metade aos geológicos. Biologicamente, a entrada de uma cavidade é em geral muito rica, quer em flora, quer em fauna, porque as suas zonas iluminadas e as de penumbra são estudadas separadamente da zona escura. Os trabalhos iniciam-se de imediato, primeiro com a apreciação global da área, em seguida com a sua busca sistemática. A localização de espécies animais, logo no início, é fundamental, pois passado pouco tempo, as imediações estarão desertas. A riqueza de fauna e flora nas entradas deve-se à existência nesses locais de uma faixa iluminada de maiores ou menores dimensões.
à umidade ser superior à do exterior e a uma menor amplitude térmica. Estes fatores são fundamentais para as plantas, em especial fetos, musgos, hepáticas e líquenes. Nas entradas verticais, alguns espécimes acabam por cair no interior dos poços e depois adaptam-se ao novo ambiente. As fendas permitem abrigo a variados animais, em especial insetos e aves. A falta de solo dificulta geralmente o enraizamento total, mas a alta umidade compensa esse facto. As plantas superiores apresentam quase sempre um desenvolvimento maior nestas zonas do que à superfície, especialmente se a luz for suficiente. A sua classificação in loco é praticamente impossível, porque são retiradas algumas folhas e tomadas as notas julgadas convenientes para a determinação das várias espécies. Os agrupamentos florísticos nas entradas de cavidades não apresentam uma composição uniforme. Há, no entanto, uma certa quantidade de espécies que aparecem por sistema nas entradas localizadas numa mesma região. Feitas as recolhas, deve-se etiquetar de imediato as caixas e referenciar de forma inequívoca o local onde foram feitas. Deve dar-se uma classificação expedita e, simultaneamente, preencher uma ficha por cada amostra. Os recipientes de recolha são, em geral, frágeis e leves, procurando adaptar-se para cada espécie ou de dimensões mais convenientes, e as amostras recolhidas devem ser cuidadosamente arrumadas de modo a não sofrerem graves perturbações durante a progressão ao longo da cavidade. Mas nem todas as espécies são recolhidas, pois que as mais evidentes são somente referenciadas em relatório. Enquanto se realizam as recolhas botânicas, fazem-se também outras buscas, quer junto às paredes verticais, quer debaixo de pedras e nos bordos da vegetação. A pesquisa de batráquios e anfíbios deve iniciar-se nesta zona e prolongar-se para as áreas de penumbra. Mas quando deparamos com plantas de nível evolutivo mais baixo, como sejam as criptogâmicas, as dúvidas na classificação tornam-se dominantes. Estamos em presença de uma pteridófita ou de uma briófita? E qual? Só um especialista poderá responder a estas perguntas e, por isso, é obrigatória a recolha.